Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós voltamos aqui, né? E o assunto de hoje é Sociedade Açucareira. É um conteúdo que está lá no capítulo 3 do nosso livro didático. Nós lembrando aqui que nós estamos tomando como base o livro História Global do Gilberto Coutrin. E esse conteúdo está lá no livro do segundo ano, tá certo? Vou tentar aqui fazer de forma bem simples e elaborada e o mais rápido possível, mas que isso torne um pouco mais fácil para que vocês possam compreender, tá certo? Então vamos lá então. Vamos só lembrar, o nosso tema ainda é do primeiro bimestre, tá certo? E o processo avaliativo ele é no decorrer do bimestre inteiro, tá ok? Então fiquem atentos, façam as nossas atividades, tá ok? Vamos lá então? Vamos começar aqui então só para a gente relembrar onde é que a gente estava estudando, olha só. Nós falávamos das capitanias hereditárias, desse processo de colonização, tá ok? Quando os portugueses decidiram colonizar essas terras, e aí a gente falou no vídeo passado por que eles decidiram colonizar essas terras, mandaram para cá pessoas, distribuiu essas terras em capitanias hereditárias e por volta de 1933 chega por aqui Martim Afonso trazendo as primeiras mudas de de cana-de-açúcar, ok? É muito conteúdo, a gente trabalhando com história de Rondônia aqui, eu estava pesquisando sobre café agorinha, então a gente acaba atropelando as coisas um pouco aqui, mas vamos lá, sobre cana-de-açúcar, é a sociedade açucareira, tá ok? E aí olha só pessoal, que negócio bacana aqui. Trazendo essas mudas de cana-de-açúcar, a gente fica pensando aqui de por que, então, cana-de-açúcar? Por que escolher cana-de-açúcar? Né? A gente sabe que em 1533 chega essas primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui, instala o primeiro engenho em São Vicente, o que hoje corresponde ao estado de São Paulo, né? E aí a gente fica se perguntando por que cana-de-açúcar? Por que a coroa portuguesa decidiu plantar cana-de-açúcar aqui porque a coroa portuguesa decidiu plantar cana-de-açúcar aqui na colônia brasileira? E aí, olha só, tem três principais aspectos muito importantes. Três. Vamos lá. O primeiro eram as condições favoráveis do local, né? A colônia, o Brasil, tinha um solo rico, favorável à cana-de-açúcar, o clima tropical é favorável à cana-de-açúcar. No entanto, que até hoje nós temos grandes produções de açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, tá ok? A segunda era a experiência que Portugal tinha. Portugal tinha uma grande experiência já com cana-de-açúcar, porque ela produzia cana-de-açúcar lá na Ilha da Madeira. Se você pegar o mapinha, tiver curiosidade aí, digita lá Ilha da Madeira, colônia portuguesa. E aí você vai ver como é que é, onde é hoje, né? No Google é tranquilo, é fácil de achar, tá ok? E a terceira, pessoal, eram os altos preços no mercado europeu. Porque a cana-de-açúcar no mercado europeu era vendida branca. Se você pegar qualquer livro de história, pesquisar, se você ver isso lembrar disso lá no Fundamental, vocês vão lembrar que a cana-de-açúcar, a nossa cana-de-açúcar produzida aqui na colônia, né, nesse período era uma cana-de-açúcar, o que nós chamamos de açúcar mascavo hoje. E quando ela chegava na Europa, ela passava por um processo de refino e clareamento. Então o açúcar produzido no Brasil, ele passava por esse processo de refino e clareamento. Quem fazia isso geralmente eram os holandeses, e a gente vai saber que os holandeses participaram desse processo da instalação dos engenhos aqui no Brasil, e aí esses caras vendiam isso lá na Europa e sabia que ia vender por um preço muito alto, então era um lucro certo, tá ok? Três principais aspectos para plantar cana-de-açúcar aqui era clima, solo favorável, né? Nós tínhamos solo favorável, depois a experiência portuguesa com essa cultura e por fim o mercado que estava favorável à cana-de-açúcar, né? Os altos preços. Olha só, decidido que ia plantado, né? Aí você começa a perceber que nesses grandes latifúndios surgem verdadeiros núcleos sociais. Alguns historiadores chegam a dizer que a sociedade desse período,
né, como as pessoas viviam, eram explícita nesse ambiente rural. Né? A maioria das pessoas viviam no ambiente rural, porque quase que todo o trabalho, quase que toda a forma de vida era nesse ambiente rural, né? Apesar de a grande maioria da mão de obra ser escrava, mas essa mão de obra não era só escrava. A gente sabe, e eu vou dizer para vocês aqui, algumas outras profissões que eram de homens livres. Então, olha só, a classe mais alta era composta pelos senhores dos engenhos, né? Esses caras e as suas famílias, quem compunha essa classe alta aí, tá ok? Junto com os administradores. Então, muitos desses caras eram capitães hereditários, muitos desses caras não eram capitães hereditários, mas estavam muito próximos a esses capitães hereditários, tá ok? Então, essa era a elite, né? E a elite colonial era composta por essas pessoas que eram donas das terras. Vamos lembrar, pessoal, que essa terra, essa expressão donos da terra, significava que a coroa tinha permitido que esses caras trabalhassem na terra, mas os donos da terra, propriamente dita, era a coroa portuguesa. Se para você ter uma ideia da estrutura social mais ou menos aqui no Brasil, lembra de período medieval? Lembra do período medieval? O período medieval a gente tinha lá a classe alta, a classe baixa, que eram todos os trabalhadores. A gente só não tinha escravos, né, propriamente dito, na Idade Média, né? Mas muitas sociedades ainda mantinham esse sistema servil. E aqui no Brasil alguns historiadores chegam a dizer que nós tivemos uma Idade Média tardia, né? Haja vista que o estilo, o modo de viver era muito próximo da Idade Média. A igreja tinha muito poder e essa classe alta também tinha muito poder, sobrando todos os outros trabalhos e outros modos de vida para a classe inferior. Mas aqui no Brasil a gente tem essa base dessa classe com os escravos. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de como é que funcionava essa questão da escravidão. E agora eu vou dizer para vocês aqui quem é que compunhava então essa classe média, né? Que era uma classe média, não, era uma classe intermediária. A classe média, é uma expressão moderna, é uma classe intermediária, né? Não eram escravos, eram trabalhadores livres, mas também não faziam parte dessa elite social. Então esses caras que compunhavam aí essa classe intermediária era o mestre do açúcar, um cara que ele tinha o conhecimento de como trabalhar o açúcar, né? Como moer, o processo nas caldeiras para aquecer esse açúcar até ele para aquecer essa cana de açúcar, né? A garapa, né? O caldo de cana até ela se transformar em açúcar. O purgador, que era o cara que era responsável pelo processo de resfriamento, né? Então aquecia a cana de açúcar, o caldo de cana até ele condensar, e aí ele passava para um outro estágio, né? Com outro profissional, que era esse purgador. E nós tínhamos também os agregados da fazenda, que eram aqueles trabalhadores livres que prestavam algum serviço, né, a esses senhores feudais. Tínhamos pequenos comerciantes, geralmente esses comerciantes eles vendiam para esses trabalhadores livres e geralmente era anotado na cadernetinha, lembra? Que até se a gente estudar a história, perguntar para o seu pai, para o seu avô aí, você sabe que até um tempo atrás a gente tinha cadernetinha, né? Que anotava tudo na caderneta e era bem bacana. Um negócio que eu indico aí, se vocês gostam de internet, gostam de ficar fuçando, a Cabocla era uma novela da Rede Globo e exemplifica um pouco aí de como é que funciona, apesar de que Cabocla já era no período da República, né? Já tinha o voto e tudo mais, mas aquele molde comercial ali era bem parecido, tá certo? Só não vão confundir, Cabocla passa aí no período já da República, e aqui a gente está falando lá do início, mas as coisas, como eu já disse na história, demoram um pouco, né, para essas coisas mudarem, e principalmente nessa questão cultural, essas coisas demoram muito, a gente sabe disso, e a gente está passando por um processo de mudança, e essa mudança é lenta, mas tem que ser gradual. Então, ferreiros, carpinteiros, pescadores, barqueiros, comerciantes, que eram os mascates, né, também, tá ok? Então, assim funcionava aí essa estrutura social.
tá ok? Vamos lembrar que dentro dessa estrutura social, em toda a fazenda, tinha uma capela, uma igreja. Sem a bênção da igreja, nada acontecia, tá certo? E como é que então dividir essa fazenda? A fazenda, ela tinha estrutura, né? Essa estrutura da fazenda era notória. Então nós tínhamos lá a casa grande, onde ficava o senhor dos engenhos, a casa do engenho, aonde moía a cana e ela passava por esse processo de apuramento, né, de aquecer. Depois a casa de purgar, onde eu já disse que era feito toda a quebra e era como se fosse quase que transformasse essas barras, o que seria muito parecido com a rapadura que nós temos hoje, transformar isso, triturar isso para que isso torne um pó, né, para que ela vá secar. Então isso era feito nos galpões da casa de purgar, onde ficava secando, né, ela ficava secando em tablete, depois ia para os galpões onde fazia essa trituração. Por fim, nós tínhamos a capela, como eu disse, onde era a igreja, onde ficava sempre um padre, e esse padre sempre tinha acordo ali com o senhor feudal, né? A igreja sempre tinha esse respaldo, dava esse respaldo para os senhores feudais, e os senhores feudais, de contrapartida, mantia esse sacerdote dentro da fazenda. Era muito lucrativo para os dois, porque empunhava-se através do poder da igreja essa cultura de aceitar, e de contrapartida a igreja também ganhava, porque podia contar que tinha fiéis. Por final, nós tínhamos a senzala, que é nada mais nada menos do que uma grande cela, um alojamento com segurança, feita por capangas, feita por capitães do mato e seus comandados ali, aonde ficavam os escravos, a mão de obra que não tinha salário, né? Geralmente era africano, haja vista que o indígena ele não tinha na sua cultura ali essa prática do trabalho. Os homens não tinham essa prática do trabalho. Geralmente os indígenas essa parte da agricultura, de plantar, colher, era a responsabilidade da mulher, né? É responsabilidade da mulher na cultura indígena, isso de forma geral, tá ok? Estamos falando de forma geral. Então, o homem ele ficava mais responsável pela segurança, pela caça, né? Por esses trabalhos que na cultura indígena é um pouco mais perigoso. Então, a mulher ficava com esses trabalhos que eram menos perigosos e os homens com os trabalhos mais perigosos. Então, o homem indígena ele não tinha na sua cultura, de forma geral, o costume de trabalhar a agricultura, tá ok? Olha só que negócio bacana aqui, ó. A economia ela não baseava só pura e simplesmente na cana-de-açúcar. Nós tínhamos agricultura de subsistência, né? Muitos trabalhadores livres ganhavam um pedaço de terra, né? Tinham como plantar, e depois, com o passar do tempo, né? Um pouquinho mais para frente, a gente percebe ali que há também o incentivo à pecuária, tá ok? Principalmente para o sul, também tem muita gente criando gado, começa a criar gado aí nesse período colonial. Vocês estão escutando barulho aqui, mas como a gente grava em casa, minha máquina está trabalhando ali, minha funcionária está trabalhando e batendo minha roupa ali, tá ok? E aí a gente precisa fazer com que a nossa vida siga. Pessoal, lembrando então, recuperando aqui a linha de pensamento, nós temos uma sociedade que é basicamente rural, apesar de que temos pequenos centros urbanos, mas o que faz movimentar toda essa estrutura social é o ambiente rural. Senhores feudais, trabalhadores livres e a base disso tudo, a mão de obra escrava, tá ok? A economia, por sua parte, a grande parte da economia era feita, vinha da cana-de-açúcar, mas nós tínhamos um comércio frágil, um comércio que dependia exclusivamente dessa cana-de-açúcar e dessas outras agriculturas, da agricultura de subsistência, da criação de gado. Mas então nós tínhamos lá como primeira economia a cana-de-açúcar, porque era uma economia oficial, né? A coroa portuguesa obrigava que plantava cana-de-açúcar. Depois nós tínhamos então a criação de gado, a agricultura de subsistência e o comércio, que era o comércio para essas pessoas ali. Vamos lembrar que a grande quantidade de pessoas que viviam desse trabalho, eles não tinham como comprar.
né? A mão de obra escrava não é assalariada, por isso é escrava, então ela não tem dinheiro para poder comprar. Ela nem era livre, não podia nada. Tá ok? Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Eu acho que eu consegui, nesse vídeo aqui, cumprir a minha promessa de não passar de 15 minutos. Eu estou passando já 15 minutos, 15 segundos. Tá ok? Forte abraço, lembrando que eu estou à disposição. Pessoal, procure a escola para pegar o livro didático, tá ok? O livro didático vai ser muito importante aí pra gente, para esse nosso ano letivo. As atividades vão ser em cima do livro didático, tá certo, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e tchau!